senhores, amigos queridos dessa plateia maravilhosa, muita responsabilidade, as outras plateias também, que igual a vocês, vão exercitar a paciência de nos ouvir. É verdade que Jesus, nosso amigo, nosso irmão querido, é o cultivador, né? A página, ela diz muito do tema de hoje. Não existe coincidências, né? Coincidências somos nós que criamos. E nós somos a terra mesmo, a sermos revolvidos nas nossas entranhas, na busca de amor. E nesse domingo primaveril, onde normalmente a natureza nos presenteia com flores e flores, nós desejamos que as flores estejam em todos os corações de todos que aqui estão e os demais, para que elas comecem a desabrochar mais e mais, trazendo amor e deixando de lado o desamor. Melhor falar essa do que a outra. Então, gente, nós trouxemos hoje, desse capítulo 8, bem-aventurados os que têm coração puro, porque é o coração que precisa purificar-se, é o coração espiritual, é o espírito, é de lá que vem tudo e deságua no nosso corpo físico. Então, se não purificarmos esse vaso, dificilmente vamos parar de sofrer fisicamente, vamos parar de dar valor mais à parte material, quando na verdade é espiritual. E o tema está dentro dele, né? Deixai que venham os pequeninos, as criancinhas. E o texto inicial, que é uma passagem que eu trouxe de Lucas, escolhi Lucas, diz assim: traziam-lhe também as criancinhas para que as tocasse. Vendo-o, os discípulos os repreendiam. Mas Jesus, chamando-os, disse: deixai vir a mim as crianças, e não proibais, pois destas é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. É claro e é importante que nessa passagem, que está nos outros evangelistas também, em Mateus e Marcos, cada um deu um seu toque especial, pois cada um falava para um determinado público. Mateus é muito mais espiritual, Marcos tinha o cuidado para não deixar que os romanos percebessem a forma como ele escrevia, e Lucas, ele é mais detalhista, inclusive é ele que coloca em ordem, de uma certa forma, todas as passagens de Jesus. Lucas, que não conheceu Jesus pessoalmente, com certeza conhecia espiritualmente, porque é assim que deve ser para todos nós. E quando ele fala dos discípulos, os repreendiam. Os discípulos, como nós, também estão em evolução. Às vezes a gente fica pensando que os 12 já eram coração puro. Eu sei que vocês não pensam assim, mas eles também estavam numa caminhada. Foram convocados para essa missão. Podia ter aceitado ou não, igual a nós. Aceitamos ou não aceitamos? Depende. Ainda estamos em aberto. Muitos já aceitaram, outros estão ainda com dúvidas, porque o lado material chama mais atenção, muitas das vezes. Então é normal que eles ficassem aflitos, até no sentido de segurança de Jesus, que a multidão toda querendo beber do amor, mesmo sem saber obter essa taça para beber esse amor, ali estava congestionando. E era normal que quando aparecia alguém muito grande,
espiritualmente, pois outros já haviam estado na terra, mas não na grandeza do mestre, que é o cultivador. As mães sempre querem o melhor para os filhos, de uma certa forma, não que os pais não queiram, gente, mas as mães, porque carregam desde cedo, desde o mundo espiritual, a criança, ela tem mais sede de busca de bênçãos, de graças para aqueles pequeninos. Então, ali estavam várias mães que queriam que Jesus abraçasse, tocasse, olhasse, que bastava um olhar, não precisava tocar. E a turma era muito confusa, então era normal que os 12, e muitos deles, principalmente Pedro e Tiago, que ficavam mais, vamos dizer assim, sem paciência. Então, não é? A repreensão de Jesus, ele muito tranquilamente aproveita sempre para dar uma lição e diz que se nós não tivermos o coração semelhante à criança, dificilmente nós vamos entrar no reino de Deus, porque no decorrer da nossa explicação nós vamos notar que existem várias características que a criança tem dentro de si, lembrando sempre que é criança, mas já um espírito velho, trabalhado, cheio de passados, mas naquele momento infantil, Deus dá nova oportunidade de recomeço, a ponto de quase que zerar todos os problemas do passado, naquele período curto da infância, que é um período curto, e está ficando cada vez mais atualmente. Esse é um perigo muito grande. Não devemos encurtar a infância, muito pelo contrário, devemos cultivá-la com mais força e mais amor, sem repreensão, que nós estamos fazendo a mesma coisa, repreendendo os pequeninos, fazendo com que eles cresçam muito rapidamente, e depois as consequências vêm e nós reclamamos, e elas vêm. Na primeira mensagem do Espírito Protetor, ele diz assim: disse o Cristo, deixai vir a mim os pequeninos. Essas palavras, tão profundas na sua simplicidade, não fazem apenas um apelo às crianças, mas também às almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça desconhece a esperança. Jesus chamava assim a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar a infância física, presa na matéria, sujeita ao jugo dos instintos e ainda não integrada na ordem superior da razão e da vontade, que se exerce em torno dela e em seu benefício. Jesus queria que os homens se entregassem a Ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo apelo lhes conquistaria o coração das mulheres, que são todas mães, mesmo quem não veio nesse momento para estar mãe, todas são mães. Assim, ele submetia as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi a flama que espancou as trevas, o clarim matinal que tocou a alvorada. Foi o iniciador do Espiritismo, que deve, por sua vez, chamar a si não as crianças, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e obedecer de maneira mecânica. É necessário que o homem siga as leis inteligentes, as leis divinas, que lhe revelam a sua universalidade. Essa é uma parte da mensagem do Espírito Protetor, e que é possível perceber ali quando ele fala: chamava-se a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravos, os viciosos. Por que chamar atenção nesse momento? Às vezes nós, na nossa maneira de ser, ainda vacilante, nos nossos passos indecisos, nós nos achamos
Espíritos infantis não somos. E não sou eu que digo. Está na literatura e está no Evangelho. Volto a afirmar a vocês e a todos que nos ouvem que nós já somos espíritos adolescentes. Porque nós já estamos na Terra no limiar da regeneração. Regeneração é a prova, é o Enem espiritual, onde você vai decidir se alcança a faculdade ou fica de novo preso ao segundo grau. O segundo grau vai ser aqui perto, num planetinha aqui semelhante à Terra, onde cada um vai escolher uma forma de continuar as provas e expiações. E eu duvido que vocês queiram passar por isso, porque eu não quero. Então eu tenho que fazer o Enem e gabaritar para eu chegar na faculdade, no planeta ditoso e daí por diante. Então, quando ele fala os fracos, os escravos e os viciosos, os fracos, porque quando não obedecemos às leis inteligentes, nós fraquejamos, nós nos deixamos cair quando em tentação. Não é assim que diz a oração? A forma correta é essa: nós nos deixamos cair quando em tentação. Então, precisamos vigiar mais para que a gente consiga orar e consiga olhar onde estamos pisando e o que queremos. Então, quando falo os fracos, está ligado a essa sensação ainda que a gente tem vacilante. Será que eu estou no caminho certo? Será que vim aqui todos os domingos, as terças, os dias do estudo? Ou quando, às vezes, vou visitar outros irmãos e outras templos de Jesus, será que eu estou no caminho certo? Claro que estamos no caminho certo e não podemos mais sair deles. Não devemos, porque podemos. São escolhas. E aí, o planetinha aqui do lado está nos aguardando, vários, que tem vários de prova e expiação, que estão também tentando crescer. E ele fala os escravos, escravo da matéria, escravo do pensamento material, que muitas vezes fala assim: não, mas eu já estou há muito tempo transitando na doutrina, eu já sou mais espiritual. Será que somos mais espirituais? Porque são nas ações que a gente percebe se somos espirituais ou não, na quantidade de supérfluos que a gente tem. Isso complica quando a gente pensa em reino de Deus, porque o reino de Deus ele precisa de uma parte sensível, espiritual, e ele está dentro de nós, não está fora. O fora é para completar o que está dentro. Por isso que Jesus diz: vós sois deuses e podeis fazer melhor do que eu. E ele está correto, é verdade. Mas cremos nisso, acreditamos nisso, sentimos isso, aí nós somos escravos. Os viciosos, gente, nem precisa muito pensar nos viciosos, porque são vários convites aos vícios, todos que vocês podem imaginar. A gente demarca às vezes aqueles mais sensíveis, a parte do alcoolismo, da droga, a parte do comer demais, mas tem o falar coisas que não devem. Essa serpente é maior, porque sai do nosso coração. O vício de falar coisas que não vale a pena, o vício de tirar dos nossos lábios palavras negativas, nos leva a pensar negativamente. Esse é um grande vício, os outros estão adjacentes. Na verdade, esse é o central. Quanto mais a gente limpar nossa mente, mais nós vamos olhar com amor, tocar com amor, ouvir com amor e falar com amor. Não é demagogia, é necessidade. Será possível que nós vamos todo dia pegar uma página,
ouvir uma música semelhante àquelas que foram colocadas e ficar duvidando que o amor é o maior de todos, que Deus, que é o amor, e mandou o amor maior para nos governar, nós ainda temos dúvida. Então precisamos deixar de lado a fraqueza, a escravidão e os vícios, e abrir a arca que tem dentro de nós das virtudes, que são várias: humildade, responsabilidade, caridade e tantas que somada formam o amor. Então, por isso que Jesus ali, quando ele diz nessa mensagem que é o iniciador do Espiritismo, sim, ele plantou o Espiritismo desde o momento em que fez aquela transição toda, através dos precursores, dos profetas, de Moisés, de Jesus visitando a nós pessoalmente, para fechar o círculo do Consolador prometido. Consolador prometido. Já está dizendo que veio nos consolar, porque estávamos desesperados, cheios de guerras, cheios de maldades, cheios de disputas, cheios de escravidão. Mas, gente, 2022, vamos continuar pensando assim? Vamos dar asa à meia dúzia que estão tendo as últimas chances no planeta? E isso a gente tem que tratar com amor, porque muitos estão chegando há muito tempo com as últimas oportunidades, e eu creio, e nós cremos, que não estamos nesse grupo, porque nós já conseguimos chegar aqui domingo ou outro dia e espalhar ou receber, porque hoje eu estou ajudando a espalhar, mas estou recebendo, mas vocês mais ainda estão recebendo de Jesus os ensinamentos. Então, será que, apesar de tudo isso, nós vamos deixar os nossos irmãos ainda, que estão em desvios, porque vieram de lugares onde estavam, e não entendi ainda que hoje você basta dar um toquinho na tela e outro lá no outro mundo te vê? Ele não sabia disso, chegou aqui e ficaram espantados. O que é isso? Que terra é essa? A terra que eu conheci? Não tinha nada disso. Mas por que eles perderam essa chance? Porque na hora de gabaritar, preferiram colar. E quem cola, pensa que sai da escola, mas não sai. Da escola de Jesus, não sai. É falso. Então é preciso pensar nessa grandeza. E ele continua: se tiverdes amor, tendes tudo o que mais se pode desejar na terra, pois tereis a pérola sublime que nem as mais diversas circunstâncias, nem os malefícios dos que vos odeiam e perseguem, poderão jamais arrebatar. Se tiverdes amor, tereis colocado os vossos tesouros aonde nem a traça, nem a ferrugem os devoram, e vereis desaparecer insensivelmente da vossa alma tudo que lhe possa manchar a pureza. Olha, muito linda essa mensagem, né? Muito profunda. Dia a dia sentireis que o fardo da matéria se torna mais leve. Ele sempre disse isso. Não colocou nas nossas costas em nenhum momento o peso que não podíamos carregar. Diz: segue com tua cruz. A cruz dele era muito mais pesada, porque é a terra toda. E ele não sentiu esse peso, mas mostrou a nós que era pesada. Por isso que diz: pegue a sua, porque a sua ainda é mais leve. E como um pássaro que voa nos ares e não se lembra da terra, subireis incessantemente, subireis sempre, até que a vossa alma inebriada se impregne da verdadeira vida no seio do Senhor. Um Espírito Protetor, Bordeaux, 1861. Vejam bem, 1861, em Bordeaux. A França, nessa época, já estava trabalhando
junto com outros países da Europa, a espiritualidade. Já se falava em outra maneira de pensar. Já se tinha espiritualidade agindo, inclusive nas academias. Era ensinado, porque o homem já estava cansado de se esconder dentro dos mosteiros, na época das trevas, que na verdade já foi dito que nem foi época das trevas, foi época de repensar. Esconder nos mosteiros, nos conventos, aparentemente serviu para muita gente repensar o que havia feito anteriormente. Semelhante ao que fez agora nós mesmos, quando nos escondemos dentro dos nossos lares durante 2 anos aproximadamente, quando fomos visitados pela Covid. Foi para repensar, sair das trevas, porque as famílias, voltamos a dizer, estavam perdidas na escuridão. Muita gente não acreditava mais nas famílias, era só a proforma. E foi preciso que nós mesmos mexêssemos na natureza de forma indevida e descobríssemos lá numa gavetinha uma coisa chamada Covid, que fez com que todos sentássemos em torno de nós mesmos, nas famílias, e conhecessem nossos filhos, nossos maridos, nossas esposas, sogros e sogras, tios e tias, primos e primas, mas cada um no seu convento. E assim, apesar das tristezas, das amarguras que desembocaram em tudo isso, muita gente não conseguiu ficar sozinho, mesmo acompanhado de meia dúzia dentro de casa, sentiu-se sozinho, porque já estava sozinho. E às vezes quando a gente fala em buscar um normal, o que é normal? Se a gente todo ano brinda dia 31 para um ano novo, se nós brindamos todos 31 em busca de um ano novo, então o normal do passado ninguém quer. Por que com a Covid a gente queria o normal? Se o normal somos nós que fazemos, que nós construímos, então foi preciso entrar nesse convento de novo. E olha que não foi só o Brasil, nem a Argentina, foi o mundo todo. E o mundo espiritual em parte também. Porque o mundo espiritual próximo à matéria, com ações maiores da matéria, também sofreu da reclusão. Então é preciso que a gente veja que em 1861, quando ele diz isso aí, ele está falando para 2022. Bastava trocar ali um espírito protetor São Gonçalo 2022. E aí vai trocando as cidades, vamos trocando e trocando. Então, independente de ser só aqui no Brasil, mas em todos os lugares, muito atual a mensagem, muito próxima da nossa realidade, dentro de nós. E aí a gente pode refletir assim, nesse dom, nesse lugar, mais conquista. Eu vou parar aqui porque eu vou ler uma mensagem de São Luís para explicar ali. Aqui São Luís, de uma forma muito inteligente e profunda, vai nos mostrar o trajeto que a gente deve fazer para o reino de Deus que Jesus fala em relação às crianças. Então ele diz assim, Paris, 1859, São Luís. A pergunta é: a encarnação é uma punição? E somente os espíritos culpados é que lhe estão sujeitos? Aí São Luís responde: a passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhes confiou. É ainda necessária por eles mesmos, pois a atividade que então se vê obrigado
a desempenhar, ajuda-os a desenvolver a inteligência. Está falando de nós. Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos, e por isso ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe no princípio da existência, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Os que executam essa tarefa com zelo sobem rapidamente e de maneira menos penosa os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo o resultado do seu trabalho. Os que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam o seu progresso. E é assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnarem. E é então que a encarnação se torna um castigo. Voltando lá, ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Por que pedir socorro a esse texto? Simples, porque muitas das vezes nós, na hora do nosso sofrimento, causado por nós mesmos, causas anteriores às aflições, causas atuais das aflições, nós reclamamos de Deus, nos achamos a última bolacha do pacote. Ah, Deus esqueceu de mim. Só pode ser. Eu não acredito em Deus. Não acredito em Jesus. Nem sei se ele existiu. Ainda tem um disparate de falar uma coisa desse tipo. Será mesmo? Porque não tem sensibilidade de ter percebido a transformação do antes e depois e durante Jesus. Então, se nós tivermos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, a mesma oportunidade, por que não fizemos como o primeiro, que entendeu, foi zeloso e alcançou mais rápido a perfeição? Porque muitos que começaram na terra e dos que vieram de capela, muitos já fugiram e estão longe de nós, torcendo por nós, nos ajudando, vindo aqui, às vezes, reencarnar para pegar a nossa mão, vindo nas crianças atuais de 50 anos para cá, acender a luz do coração daqueles que estão com o coração escurecido. Então, se nós tivermos a mesma chance, gente, saindo do zero, da mesma linha de corrida contra o tempo, tivemos o mesmo exercício a ser feito, porque no caminho tem as vicissitudes, que são obstáculos necessários para que a gente vença as nossas imperfeições. Por que escolher a segunda parte? E daí construir a segunda estrada, que foi a estrada dos problemas, que a gente chama de o mal, que o mal foi criado em função da falta de zelo de muitos de nós, nossos irmãos, né? Espalhados pela terra, os daqui e os dali, os 48 milhões que estão lá fora, batendo a porta desesperadamente em busca de uma vaga para reencarnar, para ter a chance, para ter oportunidade. E muitos, por já terem avançado um pouquinho, Deus dá a chance de reencarnar aqui perto para voltar à Terra. Porque muitas das vezes está no mundo espiritual, mas não está jogado numa colônia, esquecido. Alguns estão porque querem, mas outros aproveitam a chance
e pede para ir ali no planeta do lado enquanto não volta à Terra para o grupo familiar, que é para quando a saudade chegar lá, ele lembrar do amor que deixou aqui. E aí ele consegue visitar outro lugar e avançar um pouco mais. Então, por que pedir socorro? Porque naquele momento ali que ele diz que cada um escolheu, teve a chance do livre-arbítrio, que esse livre-arbítrio é conquistado por nós, não foi dado de presente, foi conquista. Cada um levou um X número de reencarnações para conquistar esse livre-arbítrio. E como utilizou o livre-arbítrio? Se tivéssemos feito melhor, nós estaríamos melhores. Se tivéssemos feito o exercício da maneira correta, 2022 teria sido muito melhor do que está sendo. E olha, e acreditemos, ainda é bom. Porque nós temos nas nossas mãos, na nossa mente, os ensinamentos de Jesus. Não fomos visitados pela primeira vez com o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, a Gênese, Céu e Inferno e todos aqueles livros maravilhosos que estão circulando, fora aqueles que a gente já conhecia quando éramos católicos, como éramos protestantes e outras vertentes, que o amor está lá também. Não estão salvos ou serão salvos apenas os que seguem o Consolador Prometido, porque ele é para todo mundo. Mas será reconhecido? Nós reconhecemos o Consolador ou vamos fazer da mesma forma que fizemos na Galileia? Deixamos passar. Presente ali, fisicamente, nos tocando, nós deixamos passar. Hoje, como anteriormente, espiritualmente, nos tocando, nos abraçando, vamos deixar passar? Acredito que não. Então, esse dom ali que fala é que alguns pensadores diziam que o reino de Deus era um dom, mas não é um dom, nem um lugar, mas uma conquista. Daí essa página. Um estado de consciência em que se entra ou se penetra, recebendo-o quando se atinge determinado estágio evolutivo de elevadíssima frequência vibratória espiritual. O reino dos céus tem que ser recebido como uma criança recebe o que lhe damos, com interesse e participação alegre de todo ser, e nele só se penetra quando nos tornamos crianças, isto é, com a naturalidade, humildade normais da infância, que confia e ama sem distinções. Aí nós vamos ver como é que é uma criança. De uma forma ou de outra, é indispensável possuir certas qualidades para que se alcance o reino dos céus. Sem pretender enumerar todas, poderemos citar como próprio das crianças em tenra idade as seguintes qualidades: humildade. Domingo passado, Diego deu uma abertura, falou sobre esse deixar vir as crianças, citou várias que estão aí, muito rapidamente, porque o tema era outro, mas já deu a chance de vocês repensarem, quem aqui esteve domingo, ou quem assistiu depois. A humildade, a criança que está sempre disposta a reconhecer sua incapacidade e a esforçar-se por aprender, sem pretender ser nem saber mais que o instrutor. E essa qualidade é básica da infância, que aceita o que se lhe ensina com humildade e fé. Não é assim que acontece com as crianças? A criança é assim. O instrutor são os pais, são os mestres, os professores na escola, são os tios responsáveis, os avós. E as crianças demonstram essa humildade, o amor que se prontifica sempre a perdoar e esquecer as ofensas. A criança pode brigar, aí é Pastorino que escreve dessa forma, né? A sopapos e pontapé, e sair apanhando, mas na primeira ocasião vai novamente brincar com quem a maltratou, esquecendo-se totalmente do que houve. Gente, não acontece isso dia a dia?
na nossa vizinhança, no nosso condomínio, na escola. E muitas vezes, quem é que vai lá tirar satisfação e querer bater um no outro? Os pais. A criança se desentende no recreio ou dentro da sala. Quando chega em casa e comenta com os pais, ao invés de se tornar criança e repensar, porque ele já foi, ele quer encontrar com o outro pai, com a outra mãe, com o outro avô e sair na violência. Só que quando nós já estamos adultos, nós temos dificuldade de perdoar e não faremos igual as crianças. Dificilmente, são poucos que conseguem. A ânsia de saber, coisa que as crianças possuem até chegar por vezes ao ponto de exasperar os mais, vemos com suas perguntas constantes, embaraçosas e indiscretas, jamais dando-se por integralmente satisfeito. Por que isso? Por que aquilo? Mas por quê? Mas por quê? Não é assim a criança? Quer explicação. E ela pede explicação de quem ela sabe que sabe muito mais do que ela. E nós não devemos deixar essa mania do porquê. Se a gente conseguir hoje voltar, por que isso? Por que aquilo? Pedir explicação para a parte positiva ou negativa, se a gente voltasse a fazer isso, e é preciso voltar, nós teríamos a razão mais fortalecida. O raciocínio seria mais lógico, mais amoroso. A perseverança, que quando quer uma coisa não desiste, mas usa todas as artimanhas até consegui-lo, com incrível persistência e teimosia, obtendo o que quer, mais das vezes pelo cansaço que causa aos adultos. Não é assim mesmo? É. Aí tem um perigo. Não posso aceitar tudo. Não devo aceitar, até posso, mas vou construir que tipo de pessoa no futuro? É tirar a telinha na hora certa, é fazer o dever junto, mesmo que a gente tenha esquecido a matéria, que a gente esquece, e às vezes fica enrolado com um dever de segunda série. Meu Deus, esqueci como é que é isso. Então, é preciso fazer. Aí a gente recorre ali ao nosso amigo Google e pede explicação, fala assim, vou ali um instantinho, depois eu volto. E junto vamos ensinar, vamos esclarecer, que é para a criança não conseguir tudo achando que a vida é fácil. Não é. Ela é trabalhosa, mas é possível vencer os desafios. Então a criança tem essa qualidade, a inocência, sem qualquer malícia, diante de quaisquer cenas e situações. Para as crianças, tudo é natural e limpo. Olhem bem esse detalhe, gente. Mormente se são educadas sem mistérios nem segredos, pois a maldade ainda não viciou suas almas. Então, essa é uma criança. Esse é uma etapa para o reino de Deus dentro de nós. Natural e limpo. Confie em quem está ensinando. E aí, gente? Nós precisamos ser naturais e limpos. Isso precisa atingir a nossa mente, nosso pensamento, nossas atitudes, que é para essa confiança que se vê na criança naquele momento, pois estão crianças, nasçam dentro de nós. Simplicidade, tudo fazendo sem calcular o que dirão os outros, sem ter preconceito, nem procurar esconder qualquer gesto ou ato, mesmo aquele que os adultos hipocritamente classificam como vergonhosos. Sabe, como nós temos vários empecilhos, obstáculos dentro de nós, às vezes para falar em certos assuntos, a gente não sabe como falar, tem medo de falar e não procura vencer esse medo. Aí vem o mundo e fala por nós. Então, na hora de tratar de certos temas com crianças, baixa
a frequência na altura deles, ou sente no chão para ficar na mesma altura física e na mesma altura espiritual para conversar sobre certas coisas. Porque se a gente não fizer isso, o mundo vai fazer. E aquele que não tem o coração limpo, não tem a mente pura, vai estragar nossas crianças. Irão estragar nossas criancinhas. E depois, para consertar dentro de casa, é complicado, porque trazem marcas que vão demorar muito de ser fechadas, feridas que vão ficar abertas e doloridas. Sabe por quê? Porque nós ficamos com vergonha de falar certas coisas, quando eles já sabem de muitas, porque sozinhos, entre aspas, nas salas, nos quartos, no quintal, está com a telinha na mão, e ali o homem do mundo estraga nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, e a nós mesmos. Docilidade, de deixar-se guiar confiantemente pelos mais idosos, sem indagar sequer onde vão. Não podem imaginar traições nem enganos, porque eles mesmos são incapazes de fazê-lo e julgam os outros por si. É importante, essa classificação está no livro 6, Sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Pastorinos. Vocês podem lá baixar, que está do jeito que nós estamos reproduzindo aí. Por que isso? Porque a gente precisa saber disso, vivenciar isso. A última mensagem é de João Evangelista, e ele diz sobre o mesmo tema: deixai vir a mim os pequeninos, pois tenho o alimento que fortifica os fracos. Deixai vir a mim os tímidos e os débeis, que necessitam de amparo e consolo. Deixai vir a mim os ignorantes, para que eu os ilumine. Deixai vir a mim todos os sofredores, a multidão dos aflitos e dos infelizes, e eu lhes darei o grande remédio para os males da vida, revelando-lhes o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo poderoso de tamanha virtude que se aplica a todas as chagas do coração e as curas? É o amor, é a caridade. Se tiverdes esse fogo divino, o que havereis de temer? A todos os instantes de vossa vida direis: meu Pai, que se faça a tua vontade e não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito seja, porque é para meu bem, e eu sei que a tua mão pesa sobre mim. Se te agrada, Senhor, apiedar-te de tua frágil criatura, dar-lhe ao coração as alegrias puras, bendito seja também. Mas faze que o amor divino não se amorteça na sua alma, e que incessantemente suba aos teus pés a sua prece de gratidão. João Evangelista, Paris, 1863. O reino dos céus, concluindo, tem que ser recebido, gente, como uma criança recebe o que lhe damos, com interesse e participação alegre de todo o ser. E nele só se penetra quando nos tornamos criança, essa criança, isto é, com a naturalidade e humildade normais da infância, que confia e ama, sem distinções nem exigências. Por mais que a mãe seja nervosa e rigorosa com seu filho pequenino e o castigue e nele bata, ele só sabe refugiar-se, mesmo depois das pancadas, no colo dessa mesma mãe, para chorar sua dor e para reconquistar o mais depressa possível o amor daquela que é tudo para ele. É o amor integral, confiante, ilimitado e sem rancores, pleno e fiel. Então, gente, é muito difícil a gente tentar passar de um ensinamento tão grande igual a esse, igual o Diego fez semana passada com os escândalos e pincelou em várias situações dessas. É muito difícil, porque a gente ainda não tem o reino de Deus dentro de nós como uma criança. A gente ainda não tem a certeza de que o caminho do bem
é o único criado por Deus. Por isso que a gente marca passo. Ouve A, ouve B, um dia seu Manja, um dia Gleise, um dia Fabiana, um dia Adelmo, Robinson e outras pessoas, Haroldo, Anete. E mesmo assim, a gente fica marcando passo, sabendo, tendo a receita na mão de todas essas virtudes que foram colocadas ali na criança, quando ela está na infância, quando nós também já passamos, e hoje adolescentes não são aqueles que vão escolher no futuro o que serão e que têm muitas dúvidas na hora da escolha. Nós estamos no limiar da passagem do planeta para outro momento rápido, regeneração. Vamos fazer um Enem com amor, vamos passar e gabaritar, e com certeza a gente vai estar um dia na mesma plateia, mas com mais amor e mais carinho. Um super bom dia para todos vocês, que Jesus nos proteja sempre, sempre. Estamos agradecendo, Stein, por essa mensagem.